Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam muito bem, tá? Vamos dar início às nossas aulas remotas. Hoje nós vamos falar sobre intervalos reais, tá? O conjunto dos números naturais e dos números inteiros e dos números racionais e dos números irracionais são subconjunto dos reais. Né? Existe ainda outros subconjuntos dos números reais que são determinados por desigualdade. E esses subconjuntos a gente chama de intervalos. Assim, dados dois números reais A e B, com A menor do que B, tem-se que, ou seja, vamos ver os tipos de intervalos que a gente tem. Letra A, intervalo aberto. Quando nós dizemos que um intervalo é aberto, ou seja, aberto em A e aberto em B, nós representamos na reta com uma bolinha aberta em A e uma bolinha aberta em B. Quando a gente fala em bolinha aberta, significa que é sem preenchimento, tá? É um círculozinho pequeno. E representamos o intervalo aberto, nesse caso, através de parênteses. Ou seja, aberto em A, aberto em B. Representamos dessa forma. Isso significa que é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor que A, x é maior do que A, x é menor do que B. Ou seja, tem esse intervalo que vai de A até B, porém, nem o A, nem o B pertencem ao intervalo. Apenas pertencem ao intervalo os valores que estão compreendidos entre A e B. Intervalo fechado, aqui no item B. Nós dizemos que o intervalo é fechado quando a bolinha é toda preenchida, olha só, em A e toda preenchida em B. Ó. Ou seja, nesse caso, representamos A e B entre chaves, ou melhor, entre colchetes, e os colchetes fechados em A e fechados em B, ou seja, dessa forma aqui, fechados em A e fechados em B. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A, X é menor ou igual a B. Nesse caso, significa que tanto A quanto B pertencem ao intervalo, tá? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só entrar lá no Zap e pode ser no meu privado, mandar aquela mensagem e a gente tira a dúvida. Eu vou dar exemplos desses dois intervalos para que a gente tire as dúvidas. Ora, se eu disser aqui que A é menos 1 e B é 2, e aí eu quero representar esse intervalo que vai de A, ou melhor, de menos 1 a 2, se nós formos representar, nós podemos dizer o seguinte, que nem menos 1, nem 2 pertencem ao intervalo. Aqui simplesmente pertencem ao intervalo o 0 e o 1. Certo? Por quê? Porque x é menor, aliás, é maior do que menos 1, e o valor maior do que menos 1 é quem? 0. X é menor do que 2, que representa o B. Quem é menor do que 2? 1, nesse caso. Olha o exemplo agora aqui. Agora nós vamos dizer que A é 0 e que B é 4.
Ou seja, que significa que x é maior ou igual a 0, x é menor ou igual a 4. Como é que a gente representa? Simples, ó. Fechado em 0 e fechado em 4. Com isso, ó, se a gente for representar numericamente esse conjunto, que representa esse intervalo, como é que a gente representa? O 0. Se é fechado em 0, então 0 pertence. Então é 0, 1, 2, 3 e o 4, olha. Porque também é fechado em 4. Alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida é só entrar lá no Zap e tirar a dúvida com a gente, tá? Então, item C. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Olha só, fechado em A, a bolinha toda preenchida, aberto em B. A bolinha não tem preenchimento. Então, ó, nós temos aqui, ó, se é fechado, o colchete aqui, ó, em A, e B representado, depois de B, vem o quê? Vem um parênteses. Então, ele é fechado em A, aberto em B. Então, isso é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A, ou seja, o A pertence a esse intervalo, x é menor do que B. B não pertence. O intervalo vai de A até menos, né, até valores menores do que B. Letra D. Intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Ou seja, agora ele é fechado aqui à direita em B e aberto à esquerda em A. Quando isso acontece, ó, a representação, o parênteses está em A e o colchete está em B. Isso significa que x pertence aos reais, tal que x é menor, aliás, é maior do que A, x é menor ou igual a B. Nesse caso aqui, o B pertence ao intervalo, mas A não pertence. Ou seja, quem é que pertence? Valores que são maiores do que A. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? É só ir lá no Zap, no privado, que a gente tira todas as dúvidas. Ora, gente, no item C, nós temos semirreta esquerda fechada de origem B. Ou seja, a semirreta é essa aqui, ó. Tem a origem em B. Se ela é fechada, então ela é fechada aqui em B, ó. Então, a bolinha toda cheia, tá? E nós temos ela todo por essa parte agora aqui, ó, para a esquerda, ó. Essa parte aqui à esquerda é quem vai representar o intervalo. Como é que a gente representa? Ó, ele é aberto em menos infinito, a gente chama esse símbolo de menos infinito, e fechado em B. Igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a B, ou seja, B também participa do intervalo, tá? Mas assume valores que vai de B a valores menores do que B, que fica à esquerda representado por menos infinito. Em F nós temos uma semirreta esquerda aberta de origem B, ou seja, ó, a reta agora é a esquerda, só que B, ó, não tem uma bolinha preenchida, significa que B não pertence a esse intervalo, tá? Então, representamos com parêntese aberto à esquerda, menos infinito, aberto em B. Isso aqui é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor do que B. Se x é menor do que B, o B não participa do intervalo, assume só valores, todos os valores menores do que o B. Em G nós temos a semirreta direita
fechada de origem A. Ou seja, agora, ó, a origem é A, tá? Com a bolinha toda preenchida, tá? Então, assume todos os valores que vão de A até a direita. Ou seja, fechado em A, aberto em mais infinito. Ou seja, assuma todos os valores maiores do que A, representados por mais infinito. E isso é igual a quem? A x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Ou seja, o A também pertence a esse intervalo. Em H, nós temos uma semirreta direita aberta de origem A. Agora, ó, o A não pertence a esse intervalo. Por que ele não pertence? Porque a bolinha é aberta, ó, não tem preenchimento na bolinha. Então, ó, aberto em A e aberto em mais infinito. Isso é igual a x que pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Ora, gente, nós observamos que é só a gente prestar atenção direitinho para que nós tenhamos as observações quando nós trabalharmos aí com valores numéricos substituindo A e substituindo B, tá? Valores maiores do que, digamos, se A for 10, valores maiores do que 10, então é 11, 12, 13 e assim sucessivamente, tá? Por isso que a gente representa por mais infinito, que são os valores positivos. Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, nós estamos lá no Zap, tá? Para poder tirarmos as dúvidas. Pessoal, a nossa aula, aqui no item I, é reta real. Ou seja, quando nós chamamos de reta real, é porque ele é infinito à esquerda e é mais infinito à direita, ou seja, pertencem todos os números reais, ou seja, todos os valores reais pertencem a esse intervalo, ou fazem parte desse intervalo. Tá ok? Beleza? Qualquer dúvida é só ir lá no WhatsApp e nós estamos à disposição para tirar as dúvidas. Vamos ver aqui 3 observações, tá? A primeira observação, ele diz o seguinte, que menos infinito e mais infinito não são números reais, apenas fazem parte de notações de intervalos ilimitados. Ou seja, eles fazem parte de uma notação, é apenas uma notação. Eles não representam números reais, como se diz na palavra, tá? Eles só representam as notações desse intervalo ilimitado. 2. Qualquer intervalo de extremos A e B com A diferente de B contém números racionais e irracionais, ou seja, pertencem a esses intervalos números racionais e irracionais. Contudo, do intervalo pertencem os números reais. Terceiro, há outras formas de representar intervalos usando colchetes em vez de parênteses. Olha só o exemplo. O parênteses aqui nesse caso está representando que o intervalo é aberto em A. E o colchete aqui, ó, fechado em B. Poderíamos representar com o colchete ao contrário, olha só, ele viradinho ao contrário. Então essa representação aqui já seria aberta em A e fechado em B. Aberto em A, aberto em B, representado através de parêntese. Nós poderíamos representar com colchetes ao contrário. Aberto em A, aberto em B. Tá? Alguma dúvida? Vocês vão fazer agora a atividade avaliativa da página 35, as questões 33, 34 e 35. Até daqui a pouco.